Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você e a sua casa hoje. Que a boa mão de Deus esteja sobre nós, enquanto nós meditamos na sua palavra e trazemos ensinamentos importantes para a nossa vida hoje. A palavra de Deus fala a respeito de muitas pessoas, homens e mulheres, que tiveram vidas extraordinárias, que caminharam com Deus, que trabalharam, que serviram e de alguma forma empreenderam ações importantes em favor do reino de Deus aqui na terra. Há pessoas que foram virtuosas, mas nenhuma delas, conseguiu colocar toda a sua família num lugar de segurança ao mesmo tempo. A palavra de Deus nos fala a respeito de Jó, que foi um homem temente a Deus, mas perdeu todos os seus filhos de uma só vez. Mas hoje eu quero tratar com vocês a respeito de um homem que conseguiu uma façanha. E é para esse homem aqui que nós vamos olhar hoje e entender o legado dele para sua família. E quem sabe eu e você precisamos espelhar na vida de Noé. Todos nós conhecemos a vida de Noé. Nós já ouvimos de alguma forma falar a respeito da vida desse homem. E eu gostaria que hoje nós observássemos o legado que ele deixou não apenas para sua família, mas para o mundo todo. Noé foi um homem temente a Deus, que caminhava com Deus, que obedecia à voz de Deus. E Deus então deu ele a graça de ver a sua família salva dentro daquela arca. E até essa foi a grande motivação de Noé. Ele trabalhava também pela salvação da sua família e da sua casa. Quando nós cantamos que eu e minha casa serviremos ao Senhor, quando Josué disse essa palavra num momento importante do contexto histórico do povo de Israel, nós ficamos pensando, será mesmo que nós vamos servir ao Senhor com a nossa casa? Queridos e queridas irmãs, eu quero dizer a vocês que essa deve ser a nossa firme esperança. Nós nunca podemos esmorecer e desanimar nessa tarefa de conduzir os nossos e colocá-los aos pés de Cristo Jesus, a colocá-los num lugar de segurança diante da cruz de Cristo. Deve ser a nossa oração mais sincera, o nosso maior empenho e esforço aqui nessa vida. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. E enquanto vamos estudando aqui o legado de Noé, eu quero fazer isso de forma didática, para que você guarde no seu coração e na sua mente, para que você tenha esperança em relação à sua casa, à sua família e às gerações que Deus te dará aí pela frente. Para isso eu quero ler o texto que está em Hebreus, capítulo 11, no versículo 7, porque esse texto está falando a respeito dos heróis da fé e sem dúvida nenhuma Noé está ali, porque ele foi um homem extraordinário em demonstrar a fé, em demonstrar o serviço ao Senhor e viveu uma vida de intimidade com Deus. Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui. Pela fé, isso está em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Texto maravilhoso, esclarecedor a respeito de um homem que resolveu viver uma vida de obediência a Deus. Eu quero aqui falar de algumas atitudes de Noé que podem ser minha e suas, se nós quisermos deixar um legado para o mundo, para as nossas próximas gerações e de forma muito especial para a nossa casa. Eu quero que você imagine comigo Noé construindo aquela grande arca,
a sua família observando as atitudes dele e a forma como ele anunciava o reino de Deus e cria verdadeiramente que Deus estava presente e que ele tinha uma intimidade especial com Deus. Sem dúvida nenhuma, a sua família foi impactada com isso. Eu quero falar a respeito da convicção de Noé. É o primeiro C que nós vamos tratar aqui hoje a respeito da vida desse homem. Esse homem era profundamente convicto daquilo que ele cria. Ele de fato cria no Deus eterno, naquele que conduz a história da humanidade. E por isso ele aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, da sua família. Porque ele tinha fé no Deus que salva, no Deus que cuida, no Deus que opera de forma extraordinária no mundo. E nós podemos ver aqui que Noé cria num Deus que atua no mundo em caos. Você crê nisso? Nós estamos vivendo um caos. Você acredita que há uma atuação de Deus no mundo? Que Deus está operando nesse mundo complicado, difícil? Eu creio. Eu creio que Deus está atuando. E Ele atua por meio da minha vida e da sua vida, como Ele fez com Noé e os seus filhos. Então, grave bem isso. A primeira coisa que nós precisamos demonstrar para deixar um excelente legado é convicção de fé. Nós precisamos mostrar que, de fato, nós cremos num Deus todo-poderoso que rege o mundo e todas as circunstâncias dele. Mas Noé também foi um homem de grande comunhão com Deus. Prestar atenção, o segundo C é comunhão com Deus. A palavra nos diz, no livro do Gênesis, desde o capítulo 5 até o 10, trata ali da história de Noé. E no capítulo 6, a palavra de Deus nos diz que Noé agradou a Deus porque Noé andava com o Senhor. Aqui está falando de comunhão, de intimidade. E quando Deus falava com Noé, ele obedecia à voz do Senhor, ele entendia aquilo que Deus estava falando. E Noé, então, foi divinamente instruído pelo próprio Senhor. Deus continua nos instruindo por meio da sua palavra. Ele fala conosco, nós podemos ter comunhão com Deus, o Espírito Santo de Deus age em nós e nos ensina aquilo que nós precisamos fazer e a forma como nós precisamos agir. Isso é comunhão. Um lindo legado que nós podemos deixar para as gerações seguintes é que eles vejam que nós temos comunhão com Deus. Ainda que eles não estejam trilhando no mesmo caminho que nós, eles vão lembrar que nós tivemos comunhão com Deus eterno, nós tivemos intimidade com Ele, nós entendíamos aquilo que Ele queria transmitir à nossa vida e nós obedecíamos. Excelente legado esse, comunhão com o Senhor. Mas também, Noé aqui foi um homem de grandes confrontações. Eu quero que você pense comigo nesse contexto histórico de um mundo totalmente pervertido, um mundo que andava longe do Senhor, que não conhecia a Deus, e Noé ali trabalhando em favor do reino de Deus e de uma ordem que Deus havia dado. Certamente nós podemos entender que ele tinha muitos confrontos com o mundo em que ele estava vivendo, e ele permaneceu firme. Nós também. Nós temos muitos confrontos. Nós andamos na contramão do mundo. Nós observamos aquilo que a palavra de Deus diz. E muitas vezes nós temos confronto com o mundo. Nós temos confronto com os desmandos que existem dentro da nossa própria família, do nosso próprio país, mas também com a nossa própria natureza pecaminosa. Quantos confrontos nós temos nessa vida? Nós podemos entender que os confrontos fazem parte, nós temos que conviver com eles, e é nesses confrontos que nós revelamos a fé, a intimidade e a comunhão com Deus. Grave bem isso. Confronto é o terceiro C que nós estamos tratando aqui hoje. Está falando a respeito de empecilhos para caminhar a vida cristã aqui. Nós temos muitos, mas nós precisamos permanecer fiéis a Deus,
a fim de deixar um legado, porque nós não somos daqueles que retrocedem diante dos problemas, das dificuldades, das lutas e daquilo que muitas vezes quer minar a nossa força e a nossa fé. Mas a nossa conduta permanece fiel a Deus diante dos confrontos. E por último aqui eu quero tratar do compromisso. Noé era um homem de um forte compromisso com o Deus que faz aliança. Deus estabeleceu um compromisso conosco em Cristo Jesus. Nós temos uma aliança, ou Deus tem uma aliança conosco. E nós temos uma missão de passar e de contar dessa aliança que Deus tem conosco, a nossa família. Nós temos que contar que Deus resolveu, pela sua graça e misericórdia, nos escolher para a salvação. Mas Ele também nos escolheu para o serviço cristão. Não foi isso que Ele fez com Noé? Noé aparelhou uma arca. Ele obedeceu a Deus. Ele tinha uma grande tarefa no mundo, mas Noé sabia que ele era um escolhido de Deus para propagar as verdades eternas que Deus tinha reservado à sua vida. Esse homem foi extraordinário. Esse homem foi um pregador da justiça de Deus, como Pedro nos informa na sua epístola. Mas ele tinha um forte compromisso, primeiro com Deus e depois com a sua casa. É assim. Nós vamos deixando legados aqui nesse mundo. Nós vamos firmando histórias. Eu tive uma mãe extraordinária que me deixou um legado de forte convicção, de forte ação de Deus na sua vida, que eu podia entender e compreender que ela tinha de fato comunhão com Deus. E é isso que nós precisamos deixar. Nós vamos passar, a Bíblia fala que nós somos como neblina que cedo passa, mas o legado fica. Não foi isso que aconteceu com Noé? Nós não estamos aqui contando a história dele. A história ficou para os filhos e ficou para toda a humanidade. Eu quero só aqui, a título de fazer um fechamento com vocês, lembrar aqui do legado desse homem. O primeiro é a convicção, o segundo é comunhão, o terceiro é confrontação e o quarto é compromisso. Que essas palavras fiquem gravadas no seu coração para que você também deixe um legado para a sua família. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus nos abençoe e ajude para a honra e glória do nome dEle e para o crescimento da nossa vida e da nossa família. Deus nos abençoe.